Olá, bom dia. Meu nome é Célia, eu sou do Ateliê Lia Maria e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre decopagem. Você sabe o que é decopagem? A decopagem é uma expressão de origem francesa, mas ela nada mais é do que a arte de recortar. Então, a decopagem eu recorto uma gravura, uma figura, uma foto, o que eu quiser e vou aplicar colando em uma superfície. Eu posso fazer isso em várias superfícies, na madeira, no vidro, no metal. Por exemplo, ó, esse vidro aqui eu fiz uma decopagem, né, no vidro. Fiz também aqui no metal, ó, isso é uma decopagem. E também podemos fazer no MDF, que é o que nós vamos aprender hoje. Então aqui é uma caixinha já pronta e nós vamos fazer uma semelhante a essa aqui, tá? Para a gente fazer esse trabalho é necessário algumas ferramentas, né? Alguns auxiliares. Então nós vamos precisar de pincéis de cerda dura, pincéis de pelo, que é o macio, tipos de rolinho de espuma. Esse aqui é o que a gente chama de rolinho de acabamento, que ele não tem, ele é fechadinho aqui, então ele não machuca a peça quando a gente passa. Esse aqui é um rolinho chamado pigmeu, que você passa nas superfícies maiores. Aí nós vamos precisar de cola para decopagem, base acrílica para artesanato, tintas, aqui no caso eu vou usar 2 tons hoje, um verniz para fazer o acabamento, lixa 400, lixa de unha para a gente usar depois. E vamos também precisar de coisas de apoio. Use sempre essas coisinhas descartáveis, não jogue fora, aproveite, né? Porque aqui você pode pôr a tinta, pode pousar o pincel ou o rolinho sujo para não danificar. Tenha sempre um pote de água perto de você, porque à medida que você usar o pincel, você deve colocá-lo na água, porque senão a tinta endurece e você acaba perdendo o seu pincel. E pincel é investimento, né? Você vai precisar também de um paninho limpo, seco, um paninho úmido, que é bom você ter, porque às vezes a gente suja a mão e a própria mão acaba estragando a peça, porque você está com um pouquinho de tinta de outra cor. Já perdi peças por causa disso, então sempre tem um paninho úmido para você limpar as mãos. Uma coisa que a gente vai usar também hoje é um secador, que vai agilizar a secagem das tintas, e cola quente. Esses são os utensílios que a gente vai precisar para fazer a caixinha. A caixinha que nós vamos fazer hoje é essa aqui, ó. É uma caixinha de MDF, né? Aqui ela tá crua, do jeito que a gente compra. E o MDF, ele é um aglomerado de pedacinhos de madeira com cola. Então nem sempre o acabamento aqui é perfeito. Então uma coisa que eu gostaria assim de ressaltar: mesmo que você vai fazer uma peça para o seu uso, ou que você vai fazer para dar de presente, ou se você vir a entrar nesse mercado de artesanato e for vender a peça, aprimore o seu acabamento, ok? Então, para começar essa ideia do acabamento, você vai preparar a peça para receber a tinta. Você não pode simplesmente pintar, você tem que preparar ela primeiro, tá? A primeira coisa que você vai fazer é lixar toda a borda, a parte interna da caixinha, a tampa, não pode esquecer, por dentro, por fora, você vai lixar. Vai sair todas essas rebarbas que tem aqui, ó. Então você passa levemente, não precisa pressionar muito não. Você vai fazer isso em todo o entorno da tampa. No entorno da caixinha também é bom você dar uma lixada para ficar tudo perfeito, para receber a tinta. Na parte de baixo a mesma coisa, dando mais ênfase aqui nessa parte da borda mesmo, que é onde geralmente tem mais irregularidade. Feito isso, ela já está começando a ficar preparada para você pintar, ok? Aí você pega um paninho, tira o pó, certo? E o que você vai fazer agora? Ok, lixada, você vai preparar com a base
de artesanato, que é a primeira coisa que a gente passa na peça. E como que a gente passa na peça? Aqui eu já adiantei um pouquinho, ó. Eu pego um pincel de pelo, que é o macio, pego a base e começo a pintar nos cantos, ó. Eu pego aqui e vou nos cantos da peça, ó. Esse canto ele tem que estar bem pintado, de forma que quando eu for pintar o resto da peça, ele emende e não fique nenhum espaço sem tinta, ó. Eu passo a base nos cantinhos e em seguida, com o auxílio do rolinho e do pincel, eu vou pintar a parte interna, ó. Vou pintar, isso é a base, tá? Isso eu tô ainda preparando a peça para receber a tinta. Então, uma dica: sempre que você usar o pincel, em seguida você usa o rolinho, porque quer queira, quer não, mesmo o pincel sendo de pelo macio, ele deixa marcado, ó. Aí você pega o rolinho e passa na superfície, ó. Ele uniformiza a tinta, ó. Aí o acabamento fica perfeito, certo? Aqui eu tenho já uma peça com a base passada, ó. Ela vai ficar assim, toda revestida de base, ó. A tampa e a parte de baixo. Aí você já está quase ao ponto de pôr a tinta. Aí você vai dizer, mas que cor que eu vou usar na minha caixa, né? Vai depender do guardanapo que você escolher para fazer a decoração. O guardanapo, ele é uma peça com 4 gravuras iguais. Ó. A caixinha, ela é justamente esse tamanho aqui. Então você vai recortar um pedaço para você aplicar na caixinha, ok? E aí você olha no desenho as cores que ele tem e pensa, tenta imaginar que cores que você vai pôr na caixinha que combinem com o seu guardanapo. Isso é importante porque senão fica um contraste muito forte, vamos supor. Então é bom você ornar, né? Como diz os antigos, nós vamos ornar as cores com o guardanapo. Nesse caso aqui, ele tem um fundo bege, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar também é que, geralmente, a parte de baixo da caixinha, a gente põe uma cor mais forte. Porque a tampa, ela tem que ser pintada com uma cor clara para a gente poder pôr o guardanapo. Se eu pinto a tampa com uma cor escura, o guardanapo some. Então, ela tem que ser pintada com uma cor clara. Aqui, por enquanto, tá com a base, certo? Então, o que eu escolhi? Eu escolhi o marrom para fazer a parte de baixo da caixinha e escolhi o mineral para pôr na tampa, que é uma cor clara onde eu vou aplicar o guardanapo. E o guardanapo eu posso rasgar ele, eu posso fazer da seguinte forma: eu molho um pincel na água e venho com ele, marco aqui onde eu quero cortar, umedeço e corto com a mão. Esse detalhe ele faz um efeito muito legal quando você põe o guardanapo na sua peça. É diferente de você cortar com a tesoura, que fica aquele corte muito reto, né? Então o fato de você rasgar ele dá um acabamento diferenciado, fica mais bonito, pelo menos na minha opinião, né? Um detalhe: o guardanapo ele tem 3 camadas. Ele tem essa parte que é a figura e atrás dele você tem mais 2 papeizinhos. Aí para tirar você molha o dedo na cola e pressiona assim, ó, que ele destaca e você vai trabalhar apenas com a parte que tem o desenho. Aí com cuidado você destaca essas películas, ó. Você vai trabalhar com essa parte aqui, ó. É isso que nós vamos colar aqui em cima da caixinha. Reserve esse papel que ele vai ser útil para você, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver como é que se pinta uma caixinha. Porque ela já tá com a base, como vocês viram até aqui. Agora eu já posso aplicar a tinta. Aqui eu já passei a tinta numa parte, vou passar agora com vocês aqui a outra parte.
Lembrando que você deve pintar com o pincel e em seguida passar o rolinho. Então você vai pegar a tinta no seu pincel, vai aplicar na peça, fazendo toda a cobertura. Como o marrom é uma cor fechada, talvez uma demão só seja suficiente. É o caso aqui, eu não vou precisar passar 2 vezes a tinta, porque ela cobre bem a peça. Cobriu, passo o rolinho, ó, a pintura fica perfeita, né? Vou fazer isso na caixinha toda, ó, por dentro o mesmo esquema. Pinto os cantinhos para depois vir com a tinta nas outras partes da caixa. Então, passa-se com o pincel. Não carregue muito o pincel, põe a tinta. Isso vai com o tempo, viu, gente? A mão da gente vai sendo treinada com o tempo. Houve épocas no começo onde eu punha muita tinta, que eu achava que daquele jeito ia ficar melhor. Vai ver, não ficava bom não. Então, com o tempo você vai treinando a sua mão e vai pegando a quantidade de tinta suficiente. Então eu tô cobrindo toda a parte interna da caixa. Caso você use uma outra cor e você veja que ainda ficou o sombreado da base, passe uma outra demão, tá? Sempre que for necessário, não se preocupa, às vezes é necessário até 3 demãos, dependendo do tom da tinta que você está usando. E depende também, gente, da qualidade do MDF. Isso interfere muito, sabe? Tem uns que absorvem essas tintas, não sei por que motivo, mas absorve a tinta de um jeito que você tem que passar até 3 demãos para ficar uma cobertura legal, né? Então, isso com o tempo também vocês vão perceber e vão passar quantas vezes for necessário para ficar legal, né? Fazendo isso, você vai deixar secar e aí a gente vai trabalhar na tampa, tá? Bom, acho que aqui já é suficiente para vocês entenderem o que eu fiz, né? Vai fazer isso na caixinha toda, tá? Ela vai ficar toda marrom. Aí a tampa. A tampa, ela está aqui com a base. Então veja que ela tá assim nesse tom bem diferente. Aí o que eu fiz? Eu já passei nessa outra tampinha o mineral, que é a tinta clara que eu falei para vocês, porque tem a base, ou seja, para eu pôr o guardanapo aqui, ó, a cor tem que ser clara para o desenho sobressair, ó. Tá vendo? Porque se eu, quer ver, ó, se eu puser aqui, ó, olha só como o desenho apaga, tá vendo? Então a base, ou seja, onde você for fazer a decopagem, tem que ser preparado com tinta clara, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tampinha, pegar a cola de decopagem. Toda vez que você usar um produto, feche assim que terminar o uso, para ele não ressecar, tá? Assim como o pincel você mergulha na água, deve também fechar os potes para não haver ressecamento e você perder o produto. Hoje, infelizmente, os produtos para artesanato ainda são caros, então você tem que evitar o desperdício, né? E tem que tomar certos cuidados para você não perder o seu investimento. Bem, para você passar a cola na superfície é onde você vai usar este pincel aqui, de cerdas duras, que a gente chama. Você vai pegar a cola e vai passar em toda a superfície onde você vai colar o guardanapo. Estique bem a cola para não dar bolha. Então você vai fazer isso. Você pode olhar até contra a luz, ó, para ver se você não deixou nenhum pedacinho sem cobertura. E você vai pegar o rolinho e vai dar uma esticada, ó, só para não ter nenhum problema em relação a isso.
Você pega o guardanapo e vai depositar, olha, você vai depositar sobre a superfície que você ó, deposita. Aí você vai precisar de um plástico, onde você vai colocar em cima da figura. Sabe aquele papelzinho que você tirou do guardanapo? Esse aqui, você faz uma xuxinha assim, ó, e vem do centro para fora, pressionando em cima do plástico. Então você não precisa ter medo que não vai rasgar. Se você fizesse isso direto no guardanapo, com certeza você estragar tudo. Então, para isso, o plástico vai te auxiliar. Então, vocês vão ver que depois que eu fizer isso, o guardanapo em cima da tampinha vai parecer que foi uma pintura. Fica perfeito, quer ver? Deixa eu acabar de fazer isso para mostrar para vocês. Ó, veja. Parece uma pintura, né? O guardanapo tá coloridinho perfeito. Agora tem uns excessos aqui, não tem? Ó, ficou um pedacinho aqui, a gente espera secar um pouquinho pra gente poder tirar esse excesso. Como que eu vou tirar esse excesso? Com uma lixa de unha, né? Eu simplesmente vou passar a lixa nesse sentido e ela vai tirar todo esse excesso, ó. Ela corta o guardanapo, todo o excesso dele. Ó. Sempre de cima para baixo, viu, gente? Não faz outro movimento não, senão você pode estragar o acabamento. O ideal seria esperar secar mais, mas está dando para fazer. Eu tiro o excesso para ficar um acabamento perfeito. Então, olha só, a nossa caixinha, ela, se você quiser, você pode deixar ela assim, pintada, olha, com uma base mais escura, né? E com a decopagem na tampa. Só que a gente pode melhorar isso aqui, né? Pode pôr coisas, alguns elementos que valorizam o seu trabalho e o acabamento fica mais sofisticado. Portanto, se você for fazer artesanato para vender, eu sugiro que você invista no acabamento. Essa caixa é super simples, você pode vender ela do jeito que tá, né? Mas a gente pode melhorar, tá vendo? Eu pego a tampinha. Aqui no desenho, se vocês viram, existe uma cestinha sobre o guidão da bicicleta, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um pequeno arranjo de flores. Essas flores aqui são de papel. Eu posso fazer um pequeno arranjo e colocar essas flores ali na cesta, como se fossem elas que estivessem na cesta. Então vai ficar em alto relevo, né? E fica um charme você colocar as flores sobrepostas na decopagem. Isso é uma ideia, né? Você pode pôr muitas outras coisas. Você pode pôr frio encerado, você pode pôr flor maior, você pode pôr fita, você pode... Nossa, tem uma variedade de acessórios que você pode compor melhor a sua peça. Então, olha só, eu fiz um arranjo. Hoje está um dia chuvoso, né? E isso demora o processo de secagem. Vamos supor que você tem uma encomenda para fazer e tem que se entregar em dias que estão chuvosos. E se você for esperar essas etapas todas que nós fizemos secar naturalmente, talvez isso
dificulte você entregar a sua encomenda no tempo necessário. Então você pode agilizar a secagem com o secador. Então você pega o secador numa distância não muito perto da madeira. Vamos supor que eu tivesse acabado de passar a tinta, eu venho aqui e seco. Ó, uma certa distância, seco, né? Para passar uma segunda demão, por exemplo, se fosse necessário. Então o secador é uma ferramenta que você pode usar, mas só que tem um detalhe: a energia está bastante cara, então evite usar. Use somente se for realmente necessário, porque se você for fazer o custo da sua peça e você usar o secador, você tem que colocar o custo da energia também no preço, percebe? Agora, se você deixar ele secar naturalmente, esse custo você não vai ter. Mas se for utilizar, embuta no preço um percentual de energia, porque está muito caro realmente para a gente usar, tá bom? Bom, a cola quente ainda está fria, então aqui ó, independente desse arranjo que eu vou fazer aqui, esse entorno aqui ó, da caixinha, eu posso também fazer um arremate melhor. Nessa aqui, por exemplo, que era de Natal, ó, eu pus brilho, porque Natal requer brilho, né? Então na época que eu fiz a caixinha, eu achei que esse brilho caía bem. Nesse nosso caso aqui, como não é uma peça para Natal, então ela não tem essa coisa de colocar brilho, né? Eu posso colocar fita, por exemplo, né? Eu posso pegar uma fita que orne com o resto da peça, pra gente poder fazer um acabamento legal. Ó, o dourado, por exemplo, fica legal. Ó, eu coloco o dourado aqui, ó, em torno, e faz um acabamento melhor. Posso fazer isso? Posso. Posso pintar de outra cor? Posso pegar o marrom que tá na base e fazer esse entorno? Posso também. Olha só. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos pintar o entorno da caixinha. Tô limpando o pincel na água, passando no paninho para tirar todo o resíduo da tinta. Pego o marrom e vou com cuidado para não invadir a parte do guardanapo, pintar essa borda aqui, ó. Pouca tinta. E você faz o mesmo método. Passou o pincel, passa o rolinho. É claro que aqui tem que estar pintado, né? Por dentro também. Aí você pode pôr marrom por dentro, pode pôr outra cor, contanto que fique harmonioso, né? Quando a pessoa abre a caixa, é legal estar pintado com uma cor que combine, né? A cola já está quente. Posso até avançar um pouquinho aqui, que já fica uma moldura. Essa tampinha, ela tem uma curva aqui, ó, que ela até ajuda a gente, ó. Então, com a cola quente, cuidado, viu, gente? Esse trem aqui queima a mão da gente, que é uma coisa de louco. Eu vou pegar o arranjinho que eu fiz aqui. Olha, aí eu visualizo aqui se ficou legal, se põe mais uma. Ajeito e tal. E com a cola quente, ó. Bastante cola quente.
eu venho e aplico aqui na direção da cestinha. Até aqui ela já tá boa, ó, boa que eu digo, acabada, né? Você pode fazer isso e vender a caixinha assim, essa é uma opção. A outra é você ainda dar uma esfumaçada nas bordas, que aí fica mais fechadinho. Você pega o marrom, tira o excesso. Assim, esse pincel aqui eu não tinha falado dele para vocês. É um pincel chamado Pituá. Ele é redondinho. Ele é próprio para a gente aplicar stencil nas peças. Mas eu vou usar ele agora aqui, ó, para fazer um pequeno acabamento aqui em torno, ó. Eu venho com ele fazendo movimentos circulares. Faço um canto, ó. Só para dar um charme. Aí fica parecendo uma moldura, né? Ok. Isso aqui já é a peça pronta. O que falta nela é agora a gente impermeabilizar. Você vai passar um verniz sobre a peça. Pode ser um verniz fosco, se você gostar das peças mais como posso dizer, mais solenes, umas peças mais clássicas, né? Você passa um verniz fosco ou pode passar verniz com brilho. Eu vou passar esse aqui, que ele é semi-brilho, não vai ficar tão brilhoso, mas também não vai ficar fosco. Por que que a gente precisa fazer isso? Porque as peças normalmente ficam expostas em cima de um móvel, numa estante, não sei, vai pegar pó. Então, no dia a dia, a dona da peça vai querer limpar. Pode espanar, tirar o pó, beleza. Mas se tiver num lugar que tiver com muita sujeira, não sei, ela quer passar um paninho úmido para tirar a sujeira. Estando impermeabilizado, não tem problema nenhum. Agora, se eu vender a peça assim, ó, com papel puro, na hora que ela passar um paninho, vai estragar tudo, tá? Então, nós vamos passar um verniz sobre a peça, nela toda. Então, você pega um pincel, um pincel de pelos, tá? Para não ficar muito marcado. Você pega um pincel, ó, fazer isso na base primeiro. Então você pega o verniz e passa sobre a superfície. Ó. Ele na primeira passada assim, ele fica brilhoso, mas depois que ele secar, ele vai ficar com menos brilho. Você deve também usar o rolinho para tirar o excesso. Excesso do verniz. Você vai fazer isso na caixinha toda. De baixo. A mão leve, viu, gente? Não precisa fazer força. Então, olha, você pode passar sem medo. O próprio rolinho que você tirou o excesso lá é suficiente para você impermeabilizar a tampa. Bem, então desse jeito, né, nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá a peça pronta. Ficou uma gracinha, né? Espero que vocês tenham gostado. E também espero que com isso eu tenha despertado um pouco do artesão que existe em você, tá bom? Obrigada e até a próxima. Valeu!